Mas vamos então começar com nossa palestra de hoje. Quero que vocês falem dúvidas e deixa eu ver isso. E quero que vocês tiverem dúvidas sobre isso, vai postando. A André tá vendo também, me ajudando, né? Porque qualquer coisa eu paro e respondo uma dúvida. Hoje a gente colocou o tema que é sobre calcular o preço do artesanato. Muita gente tem dúvida com isso. Gente, não interessa o ramo de artesanato, muita gente tem dúvida. E essa semana chegou para mim uma postagem da Branca Borges. Ela recebeu um pedido diferente. A cliente chegou com material e falou com ela que pediu só a mão de obra. Então, olha a foto aqui. Eu até separei a foto para mostrar para vocês. Olha só. Então, esse aqui, olha a mão aqui, ó, é um buquê, certo? Aqui, ó, segurando o buquê e aqui caindo. E aqui um cabo, né, com uma fita de organza. Aqui nas pontinhas a gente vê os cristais, tá? Ok? Então, essa era a peça que ela recebeu, uma encomenda, mas sem comprar material. O material quem dava era cliente, ok? Então, vamos lá. Duas coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz o preço. Deixa eu virar pra cá um pouquinho. Número 1, anota aí, gente. Anota, principalmente quem não tá dentro da sala de aula, que não tá tendo acesso, vai entender um pouquinho disso. Depois, querendo saber tudo, aí tem que entrar na sala de aula, porque lá a gente explica com muitos detalhes. Mas eu já vou dar toda a base aqui para vocês. Número 1, o custo. O que envolve custo? Às vezes você fala assim, eu vou fazer um bonequinho de feltro. O que eu vou gastar? O feltro, a linha, a cola quente, o enchimento, mais o quê? Transporte. Você não foi lá na loja comprar o material? Quanto você gastou para ir e voltar? Era uma compra muito grande, você teve que lanchar lá. É custo. Energia, eletricidade. Quanto que você fazendo essa tarefa aumentou na sua eletricidade normal que você gastaria se não estivesse fazendo? Tudo isso envolve custo, certo? E quando você calcula, existem coisas que é até difícil, são centavos, mas que você vai diluir em cada peça que você fizer. 2 centavos numa peça, 2 centavos na outra. Então, você tem que fazer uma tabelinha de custo. Mas o meu bonequinho vai ter uma florzinha feita de biscuit. Aí já é outro modelo, é outro custo. Então, cada coisinha diferente, essa coisa da cliente chegar e falar assim, não tem problema não, eu troco isso por isso. Às vezes você leva um baita de uma rasteira, né? Vamos dizer assim, prejuízo enorme. Porque você trocou uma coisa que para a cliente era simples, mas que vai mudar totalmente o seu custo. Então, cada produto, cada modelo tem a sua tabela de custo, tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que ter certa. Qual é esse modelo? Pecinha de feltro com cristal, pecinha de feltro com biscuit. São exemplos, tá? Que eu tô dando sem pensar em nenhum modelo especial. Tudo tem que ter o seu custo. Fala. Pediram para falar um pouquinho mais alto. Tá. Gente, vê aí no computador também, né? Aumentar o volume. Eu não tô conseguindo falar muito alto. O pó tá acabando comigo. Mas tá bom, vou falar mais alto. Se eu estiver gritando, vocês me avisam pra falar baixo. Certo, gente? Então, isso é o custo. Lembrando, depois, se vocês perderam alguma coisa, vai estar no YouTube, tá? Vai estar a live lá. Não tem participação ao vivo, mas a matéria vai estar toda gravada lá no YouTube. Eu vou falar direitinho qual é o canal, tudo certinho. Ok? Deixa eu tomar.
Ok. Então, essa é a primeira parte. Você tem que aprender a calcular o seu custo. Quando você tem o seu custo bem redondinho, bem tabeladinho, você vai calcular de 3 a 4 vezes para você chegar no preço da mão de obra. Ah, eu tive 10 centavos de custo, então a minha peça vai ser 30, 40 centavos. Tá certo, Andréia? Tá? De 30 a 40 centavos. Então, eu calculei de 3 a 4 vezes mais o que eu gastei. Correto? Agora, a segunda coisa que faz a gente calcular o custo, calcular o preço, é a gente verificar a concorrência. Tá? Então, antes da gente colocar o preço, eu já sei qual é a minha margem de custo. Eu vou olhar a concorrência, tá? Agora, interessante no seu custo é que você precisa ter um caixa também. Porque você vendeu, recebeu, só que você já tem que fazer novas compras para fazer mais. Às vezes, antes de vender, você já tem que fazer mostruário, tá? Então, dependendo com o que você trabalha, é interessante você já ter uma margem para novas compras. Não é, toma aqui, beleza, o que sobrou é meu. Não. Você ainda tem que ter uma margem para fazer novas compras, para repor o seu estoque e poder vender. Isso se chama capital de giro. Você tem que ter dinheiro para movimentar. Senão você fez, vendeu, gastou o dinheiro, não tem dinheiro para fazer mais. Né? Então, você tem que ter um valor. Se eu ganhei 30 centavos, eu vou ficar aí com 15 e vou separar 15 centavos, né? Estou fazendo numa proporção pequena para você entender. Mas não importa o valor, isso tem que ter capital de giro. Se você pega tudo para você, vai lá, faz compra no supermercado, e aí? Com que dinheiro? Aí você vai se endividar para comprar mais material, tá? Então, tem que ter esse capital de giro. Por isso que tem que separar o dinheiro que é para você e o dinheiro que é para o seu negócio. O que é do seu negócio não é seu, tá? Isso é interessante, a gente pode falar mais disso outro dia. O segundo ponto, então, é a concorrência. Meu produto custa 40 centavos, né? 10 centavos de custo vezes 4, aí foi para 40 centavos. Ok, só que a minha concorrência inteira está fazendo a 50. Aí como que vai ser? Se eu ficar a 40, eu vou estar muito abaixo da concorrência. Isso pode dar a impressão que o meu produto é inferior, tá? Estar muito abaixo. E pode criar também uma coisa de leilão. Sabe o que é leilão? É quando o cliente vem aqui tá 50. Aí ela vem aqui em você, tá 40. Aí ela volta lá no outro e quer 35. Aí quando consegue 35, vem pra você pra fazer 30. Entendeu? Então cria uma competição que não vale a pena, nem pra você, nem pro cliente, nem pro concorrente. Fica um desgaste. Ainda mais com o artesanato, que tem valor, é um valor assim, até emocional, né? Vamos dizer assim. É muito chato quando a pessoa fica diferente de comprar uma geladeira, um fogão, entendeu? É uma coisa impessoal. É uma coisa pessoal, é uma coisa feita com mãos humanas ali, com coração. Então não é legal ficar fazendo leilão. Então o interessante é você, se você quer ficar um pouquinho mais abaixo da concorrência, você coloca 49. A 49,50. Só uns centavos para você ganhar a concorrência. Tá? Mas não fique fazendo leilão, né? Outra coisa, mas isso não é uma loja, tá, gente? Não é uma pessoa, é a concorrência, você vai fazer uma média do que está acontecendo ali no seu campo de clientes. Não é que uma loja cobra mais caro e por isso você tem que comprar mais caro. Não é isso. Eu estou dizendo a concorrência de um modo geral. Você vai fazer um estudo. Quanto que aqui está cobrando, quanto está ali, por que esse está mais barato, por que esse está mais caro, quais os pontos fortes, tudo isso você vai analisar, né? Eu faço bordado em toalha, ela também faz, ela também. Mas por que ela está cobrando tão caro? É porque ela coloca renda, ela coloca fita especial, ela coloca isso, ela coloca aquilo, então ela tem o produto dela.
Se a sua toalha não tem tudo isso, você não pode querer comparar o preço também, tá? Então, assim, são coisas que a gente poderia ficar falando muito, muito, muito tempo. Mas é para vocês terem uma noção do que é. Não é simplesmente falar, mas fulana cobra 80 centavos, eu vou comprar 80 também. Mas o que ela está oferecendo? Será que é similar ao meu? Né? Então a gente tem que fazer isso. O mesmo acontece se a pessoa cobrar menos. O meu preço é 40 centavos. Mas o mercado está a 35. Adianta você achar que vai vender 40? Só se o seu produto tiver algo superior ao que é vendido no mercado. Não, o meu é 40, porque eu ofereço isso, isso e isso a mais. Então, o meu produto tem mais valor do que da minha concorrência. Mas se o produto é idêntico, não adianta você querer ficar acima. Você tem que, no mínimo, 35. Tá? Então, a gente tem que primeiro olhar isso. Quando a gente olha essas duas coisas, custo e concorrência, a gente chega no valor certo. Né? Então, a branca pode fazer exatamente isso. Primeiro, qual o custo que você teria se você fosse fazer? Certo? Coloca o seu custo. Daí, você multiplica por 3 ou 4 vezes o custo. O buquê ainda tem um valor sentimental e tem a concorrência. A concorrência, você vai olhar tanto aonde você mora, se tiver pessoas que fazem o mesmo que você, quanto você pode pesquisar na internet. Se essa pessoa fosse fazer pela internet, quanto ficaria? Né? Agora é interessante que às vezes assim, você olha no Elo 7, lá tem um buquê de R$200. Às vezes o buquê é desse tamanhozinho, tá? Cuidado com isso. A foto parece que é grande, mas você vai lá na descrição e olha quantos centímetros tem. Às vezes é desse tamanhozinho. Então você tem que procurar um buquê do tamanho que você vai fazer, quanto que esse buquê ficaria. Só que a pessoa está tendo a facilidade de fazer com você, ela está vendo. Não é uma coisa que ela vai encomendar e ela não viu. Então tem mais esse valor. Então valorize o seu trabalho. Não que você vai ganhar um valor acima do de mercado, de forma alguma. Você vai pesquisar o mercado, você vai calcular o custo que você teria e você vai fazer um preço justo. Tá bom, Branca? É assim que a gente faz para calcular o preço. Muita dúvida, gente? Fala pra mim, muita dúvida? A Branca viu, agradeceu que você solucionou o problema dela. Olha... A Lu Goulart deu uma sugestão muito boa também. Ela fala que faz essa mesma conta, levando em consideração o salário mínimo. Então, ela faz a conta do quanto que vale a hora dela trabalhada, com base no valor do salário mínimo. Então, ela calcula no mês e acha o valor da hora. Outra sugestão interessante. Então, a Lu, ela deixou aqui postado que ela faz esse mesmo cálculo, só que ela cria uma base pelo salário mínimo. Então, quanto que ela ganharia a hora se ela estivesse trabalhando numa empresa, né? Então, ela coloca aí, por exemplo, tá R$960, alguma coisa assim, dependendo né? do estado. Dividido por 22 dias, dividido por 8 horas. Então, ela vai chegar ao valor por hora. E ela vê quantas horas que ela vai gastar com aquela peça. Então, ela, eu vou gastar 3 horas. Então, ela calcula em cima do salário mínimo. Show de bola. Então, agora não esquece de ver a concorrência. Às vezes a concorrência vai dar um valor muito maior, tá? Ainda mais aqui no nosso país que o salário mínimo é pequeno. Às vezes vai dar um valor pequeno e daí a concorrência está 3 vezes mais cobrando as peças devido a todo o valor que existe em cima daquela peça. Isso nós falamos principalmente se for um caso atendendo festas e eventos, que a gente sabe que é um mercado totalmente diferente do artesanato, que é indo pro lado do din-din, tá? Luana Nicolete também deu outra sugestão interessante. Ela falou que abriu uma conta só para o capital de giro, porque assim ela não mexe, né? Como ela abriu uma conta? Ela abriu uma conta só para o capital de giro. Aham. E pronto, aí o dinheiro fica lá. Então ela tira um pouquinho daquilo que seria o capital de giro e já coloca na conta, não fica perto dos olhos. Isso. E se você tiver um rendimento acima de R$5.000, acima de R$1.500 por mês, se você está colocando nessa conta mais de R$1.500 por mês, é interessante você abrir uma conta empresarial com CNPJ. Você vai lá, a gente já falou disso, né, numa live anterior,
cria um CNPJ, um MEI simples, vai lá, cria e vai no banco e abre lá uma conta simples empresarial, porque aí o imposto que incide é muito menor. Se você coloca uma conta poupança, por exemplo, dá 18% ou mais. E pelo CNPJ a gente paga, dependendo, 4%, 6% de imposto. Tá? Então vale a pena ter uma conta empresarial. Mas é isso mesmo. Conta de pessoa jurídica não é sua, é da sua empresa. Tá? É ela que pode gastar, é com coisas para ela. Com você, a sua conta pessoal. Tá? A Luceli Ramos Macedo, ela é tua aluna do Noivas e Pérolas e ela está fazendo bastante pergunta, só que específica aos buquês. Seria interessante ela mandar para o e-mail, né? Manda para o nosso e-mail. Qual que é o nome dela? Luceli Ramos. Luceli, eu até quero pedir muito perdão para todas as alunas que estão aqui. Devido às gravações que a gente está tendo, que está indo de 8 da manhã até de noite, eu estou tendo muita dificuldade ontem e hoje de responder e-mail. Muita dificuldade, tá? Eu vou para casa, levo ainda coisa para casa para adiantar as gravações do dia anterior. Então, uma loucura. Manda para o meu e-mail todas as suas perguntas de buquê que você está postando. Eu vou responder, me dá um dia, 2, para eu conseguir colocar tudo no lugar. Ainda mais feriado agora, eu vou trabalhar direto, vou responder todo mundo, vou meter bronca, tá? Mas me perdoem, não me xinguem, por favor, que tem uns 2 dias que eu tô assim, correndo atrás para responder e-mail e não tô conseguindo. Mas manda pro nosso aluno, lá, nosso e-mailzinho nosso, de aluno, e eu vou responder tudinho para você, tá? Ela me perguntou, não sei se foi ela, como é que mede o buquê? Foi ela que perguntou? Uma das perguntas é Você tem que ver qual é o padrão que o Elo 7 está te dando. Você olha lá, a altura. Lá eles colocam diâmetro, é a circunferência da bola, né? Se for uma bola de isopor. Então eles vão dar os diâmetros, largura, altura, largura e diâmetro. Então você vai ver quais as medidas que eles estão informando lá, para você pegar a fita métrica, coloca no papel assim, ó, e marca o começo e o fim, para você saber o tamanho. Porque às vezes eu olhei lá, ai, que buquêzinho lindo, que buquê maravilhoso, barato. Quando eu ia lá olhar, tá? O tamanho, o vinho assim, ó, tá? Fala, Andréia. Cíntia Almeida fez uma pergunta que eu acho que pode ser o tema da nossa próxima live. Fala. E quando a cliente achar caro e pede um desconto, mesmo que o seu valor esteja ótimo, o que fazer? Essa dúvida, Cíntia, a gente já falou sobre ela numa live anterior, que a gente falou sobre a diferença de preço e de valor, tá? A gente falou muito sobre isso. Aqui algumas pessoas estão falando, e quando acha caro, a pessoa fala que a minha tá caro, a outra tá melhor. Então a gente viu muito isso. O que significa, o que a pessoa tá querendo dizer quando ela diz que tá caro, tá? Então tá lá no YouTube, a live anterior, se não me engano o tema é até esse, né? Tá caro, como responder... Dá uma olhada, ô André, como é que tá no canal lá do YouTube? Diz, Andréia. Samara Alves perguntou, e quando a pessoa é parente e quer colocar valor no produto e ainda fala que tá caro? Passou por esse problema há alguns dias. Gente, pede pra parente não. Esquece parente. Amigo e parente não é cliente, entendeu? Amigo e parente, às vezes nem sabe o que você faz, entendeu? Esquece esse negócio. Parente você dá de presente, não dá, porque depois você não pode cobrar também, você vai sair cobrando, você tá me devendo, tá me devendo. Nada, esquece de vender para parente. A gente tem um público enorme que não é parente da gente. E a gente pode vender à vontade, esquece esse negócio de parente. Uma pode trocar para outra, né? Fica parente da outra. Isso mesmo. Esquece esse negócio de parente. Parente a gente faz, dá de presente, pronto, acabou. Amigo também é um problema, porque depois se não pagar, você fica com raiva e perde a amizade. Mas tá bom. Anotamos muita coisa. Vê se tá funcionando esse negócio. Funcionando. A internet tá péssima, tá capengando. E anotem tudinho. Eu vou ler tudo, tá? Vou ler tudo, vou responder tudo.